Olá, antes de começar esse vídeo, dois avisos. O primeiro é que eu fiz uma postagem ontem na comunidade do canal e eu gostaria que todos os que assistissem esse vídeo fossem lá dar uma olhada na postagem e lessem a minha proposta nela, porque eu acredito que pode ser algo importante para o futuro do canal se vocês gostarem ou não gostarem da ideia que eu apresentei lá. Bom, o vídeo que vocês vão ver, como está dizendo no título, é um spin-off da fanfic de Eu em Bleach. Vai ser um spin-off canônico, só que a história dele vai ser tipo uma história dentro da história. Ficou meio confuso agora, mas vocês já vão entender. Bom, eu tive a ideia de fazer isso porque, pelo visto, eu vou ficar bastante tempo sem atualizar a fanfic de Bleach de novo e como eu gosto de trabalhar com os elementos do universo de Bleach, né? Eu fui pegando muito gosto por isso conforme eu fui fazendo a fanfic. Eu decidi fazer esse spin-off aí, não sei exatamente quantos episódios vão ter, mas eu não vejo tendo mais de 10 episódios, né? Vão ter a mesma duração de fanfics normais, né? Que costumam ter, né? 20 minutos e não 54. Mas, enfim, curtam a fanfic, se gostarem da ideia, deem like, se quiserem que ela continue, comentem. É sempre ótimo ler seus comentários. Eu quero saber o que vocês vão achar dessa história. Especialmente porque essa história vai ser mais focada em romance do que em combate, né? Eu queria sair um pouco da minha zona de conforto e fazer uma coisa mais voltada pro romance que pra ação, que eu sempre tento ou focar mais um pouco pro lado da ação ou fazer uma coisa meio híbrida, mas agora eu gostaria de experimentar indo mais pro lado do romance. Então, curtam a fanfic, ou melhor, o spin-off dentro da fanfic. Um coração mascarado. Spin-off de Eu em Bleach. Em uma noite, eu estava me preparando para sair junto a Nanao, que estava com 5 meses de gravidez. Estávamos a caminho do Shinkaino. No caminho, a tenente da divisão 12 Nemo Kurotsushi e o atual capitão da divisão 5 Gustavo Shiba, junto a Kione, nos acompanhavam. Kione e Gustavo carregavam cada um de seus bebês. Kione: "Ah, tô tão animada para o nosso primeiro claro do livro. Pena que o Hayato e a Aika ainda são muito pequenos. Seria bom levar eles para estimular um interesse pela leitura." Gustavo: "Não precisa se preocupar. Vamos só deixar eles com os avós enquanto isso, como combinamos. Mas mesmo que eles tivessem idade para entender o que é um claro do livro, criança pequena não costuma ser boa em atividades que envolvem ficar sentado e quieto." Kione: "Tem razão, Gustavo. Acho que para eles participarem teriam que ter uns 10 anos mais ou menos, e não sabemos ainda se vão ser crianças calmas ou agitadas." Nanao: "Como todos os bebês devem chorar à noite, mas sempre que visitamos vocês eles parecem bem calmos." Gustavo: "Não se engane, eles têm momentos de pirraça." Nemo: "Como madrinha desse bebê aí dentro, prometo ser a melhor tia possível." Eu: "Tenho certeza que você vai ser uma ótima tia." Logo saímos para o mundo humano em Gigais. Gustavo e Kione deixaram seus filhos com os avós e fomos ao galpão do Vizards, encontrando Rukia, Rangi, Byaku e a Elisa, que terminavam de usar as cadeiras em forma de círculo e uma pequena mesa com petiscos e sanduíches. Eu: "Capitão, o senhor aqui?" Byaku: "Minha irmã não me contou nada sobre a trama do seu livro, mas sempre que ela tinha tempo, ficava tão focada e empenhada em escrever, que pensei em vir aqui e ver do que se tratava junto com todos. Também acho que pode ser uma boa maneira de ter um devido descanso." Eu: "Concordo. Esse é um passatempo bem tranquilo, acho que é mesmo o tipo de passatempo que o senhor adotaria." Todos sentamos. Rukia pegou a versões impressa do livro e foi a primeira a se sentar. Todos sentamos em círculo nas cadeiras, e Rukia, com a ajuda de Lisa, distribuiu as cópias para todos. Rukia: "Eu gostaria de agradecer a todos por estarem aqui, principalmente ao meu irmão Byakuya. Esses meses de paz foram ótimos. Graças a eles consegui tempo para escrever meu livro. Graças ao escritório da divisão 9 pude imprimi-lo." Nota do autor:
Parte do trabalho da Divisão 9 é receber todos os relatórios de tenentes do Sereitei, também são encarregados da revista Sereitei, onde divulgam notícias e também estão muito ligados à arte e à cultura na Sociedade das Almas. Basicamente também trabalham como jornalistas da Sociedade das Almas. Bem, então como vai funcionar nossa leitura? Rukia. Bom, vamos nos encontrar uma vez por semana todo sábado à noite. Em cada encontro vamos ler um capítulo, não vou dizer quantos são. Um de nós vai ser o leitor, e os outros usam suas cópias para acompanhar a leitura. Em cada encontro o leitor vai ser diferente, mas como é o primeiro encontro e eu sou a autora, hoje eu serei a leitora. Se tiverem alguma dúvida ou quiserem fazer algum comentário é só levantar a mão para ter a palavra. Como essa não é a versão definitiva e tudo está sujeito a mudanças até lá, essas cópias só vão ser usadas para a leitura e terão que ser devolvidas ao final de cada encontro. Depois da leitura de cada capítulo faremos um lanche juntos. Alguma dúvida? Gustavo levantou a mão. Gustavo. Na verdade é só um comentário, quero deixar claro que só vim aqui porque você e a Kione me encherão o saco insistindo. Vou estar atento ao capítulo 1, mas se eu não gostar não vou vir mais. Rukia. Entendido. Vamos começar pela leitura da sinopse. Rukia. Um coração mascarado. Kei Otoishi, um oficial da Divisão 12, quis depois de ver morrer essa e sua grande companheira Akemi Saito, uma oficial da Divisão 11, e em uma missão que os termina levando ao Ecomundo. Muito tempo depois conhece uma Arrancar extremamente similar a Akemi, com a qual se envolve muito mais do que deveria. Byakuya. Sinopse intrigante. Verdade, capitão, e não longa demais, tem um bom tamanho. Rangi. Sim, te deixa curioso e tiro mais. A ideia de um romance entre uma Arrancar e um Shinigami. Estranho. Rukia. Obrigada pelo feedback. Vamos ao capítulo 1. Seguimos a orientação e todos abrimos na primeira página do capítulo 1. Rukia. Um coração mascarado. Capítulo 1. Surgimento e morte de um amor. Na Sociedade das Almas, uma nova turma se iniciava na academia. Um garoto de cabelos loiros e de olhos azuis estava se sentindo muito nervosos. Olhava para baixo, esperava ser capaz de cumprir seus sonhos. Sabia que o primeiro dia dentro da academia de Shinigami seria o primeiro dia de sua vida. E aí, como vai? Perguntou gritando de forma enérgica uma garota de cabelo vermelho e pele ligeiramente bronzeada pelo sol. O frito foi tão alto e repentino que fez Kei cair de seu lugar. Quando se recompôs, viu que a garota que gritou estava atrás dele. Kei, não precisa gritar, garota, tô perto de você. Gustavo levantou a mão e falou. Gustavo, nossa garota barulhenta, em quem será que ela se inspirou? Perguntou de forma retórica, enquanto pessoas barulhentas que conhecia, como seu pai Shin e Rizane, passavam pela sua cabeça. Rukia. Se quiser respondo mais tarde, mas melhor voltar à leitura agora. Disse a autora retomando a leitura. É que com você olhando para baixo e não falando com ninguém, tive a impressão de que estava dormindo. Sou Akemi Saito. Kei. Sou Kei Otoishi, e não tô falando com ninguém porque não vejo quase ninguém na minha turma aqui. Akemi. A turma especial não é para qualquer um. Se entra nela quer dizer que tem um potencial muito bom. Então, por que veio para essa academia? Kei. Bem, Kei não terminou pois seu professor entrou na sala. Professor. Bom dia, bem-vindos turma especial. Só porque são bons alunos na academia não fiquem se achando. Se forem com uma mentalidade cheia de ego para uma batalha real, não durarão 2 semanas como Shinigamis. Muitas vezes vão ter que lidar com o inesperado e ou contra oponentes mais fortes que vocês. Busquem se tornar a melhor versão de si mesmos durante esse curso, só assim serão grandes Shinigamis no futuro. Gostaria de por ouvir sobre vocês e suas metas como Shinigami. O professor foi perguntando em ordem de chamada, 1 a 1 em ordem alfabética respondeu. Akemi. Sou Akemi Saito. Minha maior meta como Shinigami é ser a melhor usuária de Kendo, entrar na Divisão 11 e conseguir o título de Kenpachi, sendo no mínimo uma tenente. Kei. Sou Kei Otoishi. Meu objetivo é ser um grande pesquisador. Eu gostaria de um posto como oficial ou tenente na Divisão 12. Gosto muito de Kidos. Meu Bakudo favorito é o número 63 Sajou Sabako.
Depois daquela apresentação, os dois jovens notaram que eram muito diferentes, coisa que só ficou cada vez mais evidente nas aulas da academia. No dia da graduação, foram escolhidos para lutar um contra o outro, numa grande arena. Capitães e tenentes estavam presentes, aguardando para ver as Chicais da nova geração. Ambos estavam frente a frente. Os outros alunos ficaram empolgados. Aluna 1. Os dois monstros da academia vão se enfrentar. Aluno 1. Essa luta vai ser incrível. Aluna 2. Eu aposto na Akemi, no mano a mano ela é imbatível. Aluno 2. O Kei sabe, ela não vai chegar perto fácil. Juiz. Muito bem, mostrem as Chicais. Kei. Damas primeiro. Akemi. Não pega leve comigo, poder vir para matar se quiser. Kei. Contra você sei que vou perder se fizer isso. Disse lembrando de algo que aconteceu na academia. Flashback. Em um treinamento de Kendo com espadas de madeira, todos os membros da turma estavam caídos no chão, se retorcendo com a dor dos golpes de espada de madeira. A turma inteira estava incapacitada e única de pé era Akemi. Akemi, é só isso que vocês têm, gente? Mal conseguiriam me arranhar se fossem espadas de verdade. Disse quase sem feridas. Enquanto Akemi era a melhor, nenhum aluno era páreo, apenas shinigamis adultos eram capazes de derrotá-la, geralmente desarmando ela com ligeira dificuldade em combates com espadas de madeira. Akemi sacou sua Zanpakuto e a chamou. Akemi, faça a terra arder Vulcanum. A lâmina da espada de Aika se acendeu, se tornando uma grande espada serrilhada incandescente com o que parecia lava em seu interior. Akemi, sua vez, saca sua Zanpakuto e mostra a Shikai Kei. Posso mostrar as Shikai sem sacar a Zanpakuto? Akemi, como? Kei começou a elevar sua pressão espiritual. Kei, sele tudo que alcançar caminho Kanshu. A Zanpakuto ainda na bainha se transformou em várias correntes que envolveram a parte superior do corpo de Kei, rasgando a parte superior de suas roupas. Akemi, que Shikai esquisita. Levantei a mão para interromper a leitura de Rukiyama. Eu concordo. Parece que ele saiu de uma boate com tema sadomasoquista. Todos ficaram quietos e algo que eu nunca vi aconteceu. Lisa, que normalmente era tão estoica, começou a dar uma leve risada. Lisa, uma das minhas revistas tem esse tipo de imagem. Disse para continuar rindo por uns segundos. Gustavo, pô cara, você e a Chokari não perdem tempo. Eu. Bom sim, mas foi só curiosidade, não tenho esse tipo de gostos. Nanao, não tem mesmo, se tivesse eu com certeza saberia. Byakuya, e Kateiru, você e sua língua, não costuma acontecer perto de mim, mas quando acontece certamente é um momento memorável. Disse o capitão mantendo uma expressão estoica sem mostrar felicidade, vergonha ou raiva aparente. Rangi. Eu não sei como consegue conviver como uma Ulova assim, eu acho que como ela disse antes eu ia pirar no seu lugar. Rukia via aquilo com um sorriso, era o tipo de momentos que ela esperava viver com amigos durante as leituras de seu livro. Rukia, momentos assim são muito bons, mas melhor voltarmos para a leitura. Todos voltamos ao ponto em que paramos e ficamos atentos enquanto Rukia continuava. Com o aviso do juiz, luta de iniciou, Akemi foi para cima, atacando com sua grande espada e Kei foi desviando, mas mesmo quando a espada passava perto, dava para sentir um calor tão intenso que parecia que uma queimadura estava sendo causada. Akemi tentou fazer um corte no ombro que Kei desviou-as mantendo a espada apontada para Kei gritou, Akemi, erupção Vulcanum. A terra ardeu. Kei saiu daquele ponto sentindo que seus pés poderiam queimar a qualquer momento, evitando um tipo de geyser de lava que surgiu como uma pequena erupção vulcânica. Depois de esquivar outra erupção, Kei, notando que a pressão espiritual de sua oponente aumentava, estendeu uma de suas mãos. Kei, sele caminho Kanshu. As correntes se estenderam e prenderam o braço esquerdo de Akemi. Imediatamente a aspirante a Kenpachi sentiu que sua energia espiritual parou de aumentar de repente e no instante que se deu conta cortou a corrente com sua Zanpakuto que empunhava com a direita, logo outra corrente surgiu e foi como uma algema para a perna de Akemi. Rapidamente a segunda corrente também foi cortada e Akemi continuou desviando e cortando as correntes que vinha com um sorriso e pensamentos felizmente Akemi,
Uma Zanpakutou de Kidou com um poder discreto mas problemático, que esse é exatamente o tipo de Zanpakutou que eu esperava que você tivesse. Outra memória veio à sua mente, um exercício onde a turma praticava o Hadou 31 Shakao Akemi graças ao fato de serem chamados em ordem alfabética foi um dos primeiros alunos a fazer o exercício. Seu Hadou 31 falhou totalmente, explodindo em sua mão e criando uma esfera vermelha parecida a uma bola de gude, que estava muito ansioso para aquele exercício. Kei. Só mais um pouco e vai ser minha vez. Queria não ter um nome que comece com K agora. Akemi. Então você tá animado hoje. Legal ver isso, normalmente você é tão na sua. Professor. Próximo, Kei Otoishi. Kei, tô indo. Kei estava tão animado que nem recitou o cântico e só lançou a Hadou 31 que destruiu não apenas o alvo mas o professor desviando o olhar falou. Professor. Bom mas você deveria ter dito um encantamento. Kei. Não era necessário. Professor. Como não vai ser? Akemi. Professor tá cego. Olha o alvo dele. Diferente dos alvos da maioria, não apenas o alvo de Kei foi totalmente destruído, mas também metade do pedestal que segurava o alvo e deu para ver que o Hadou não parou por aí, já que também acertou uma parede, deixando um buraco grande bastante para o torso de uma pessoa passar, quase como se fosse um buraco para uma janela. O professor ficou em estado de choque. Em todo o tempo como tutor, nunca viu um aluno com um Kido sem encantamento tão poderoso, era algo sem precedentes. Professor, esse não foi só o melhor Hadou que vi nessa turma, foi o melhor que vi de um aluno na minha carreira de professor. Todos ovacionaram Kei naquele momento e Akemi aplaudiu com um sorriso de ponta a ponta. No presente a Kei continuava esquivando e cortando as correntes com alguma dificuldade. Mente de Akemi, Kei Otoishi, naquele dia eu descobri. Kei parou seus ataques e estendeu suas mãos para usar as correntes de forma diferente. Kei, essas correntes fazem mais do que prender, disse estendendo as correntes de seus dedos e começando a usar as mesmas como 2 chicotes de ferro de 5 pontas. Akemi desviou com dificuldades rebando alguns cortes. Mente de Akemi, desde aquele dia passei a te ver como meu rival. Somos bem diferentes, mas na academia em nossas especialidades, entre os alunos fomos incomparáveis, como 2 animais com defesas naturais totalmente diferentes, mas igualmente mortais. Por isso ganhamos o apelido de monstros da academia. Aproveitando uma abertura, Akemi fez um corte em diagonal no ar, fazendo a sua Zanpakutou criar uma erupção. O jato de lava dessa erupção foi diretamente até Kei, queimando seu braço direito e perna direita de Kei, para depois apontar sua espada em sua direção. Akemi, parece que a vitória é minha. Disse enquanto Kei estava incapaz de se mover, mas sua Shikai ainda estava ativa e as correntes da Shikai ainda estavam no chão, sem que Akemi percebesse. 2 correntes se aproximaram como cobras e amarraram suas pernas deixando ela pendurada de cabeça para baixo. Antes que Akemi pudesse fazer algo as correntes a envolveram e segundos depois sua Shikai se ativou e não conseguia mais sentir seu poder espiritual, se sentindo como uma alma comum. Kei, nunca baixe a guarda até ter certeza que rematou um oponente juiz. Vencedor, Kei Otoishi. Depois daquele teste, ambos entraram nas divisões que queriam. Kei na divisão 12 e Akemi na divisão 11, ambos chegaram no cargo de oficiais, e eram a opção favorita para se tornarem tenentes caso seus antecessores se aposentassem ou morressem em batalha. A amizade entre os dois continuou forte. Em todas as pausas passavam tempo juntos. Tudo parecia estar perfeito um dia no mundo humano em um local que lá conhecido como Polônia. Vários Jirlians sem motivo aparente haviam aparecido, parecendo vir de portais abertos por alguém diretamente do Ecomundo. Eram tantos Jirlians que os Shinigamis não conseguiam detê-los. Oficiais incluindo Kei Aika e até mesmo alguns tenentes, foram chamados e tiveram permissão para usar todo o seu poder sem restrições. As erupções da Shikai de Akemi queimavam sem muita dificuldade os Jirlians e as correntes da Shikai de Kei, usadas como pontas de um chicote de ferro, quebravam as máscaras dos Jirlians sem muita dificuldade. Os dois chegaram perto dos portais e viram arrancar com uma grande espada que tinha um número 1 em seu peito e estava muito ferido.
Kei, vendo aquilo, imediatamente pensou que a intenção daquele arrancar não era atacar o mundo humano. Parecia estar tentando fugir de alguma coisa. Akemi, seguindo seus instintos de batalha, logo foi atacá-lo. Kei, Akemi, espera, vamos tentar capturá-lo. Antes que Kei pudesse fazer algo, Akemi já trocava golpes com o arrancar, que mal conseguia se defender por suas múltiplas feridas que estavam em todo o seu corpo. Akemi conseguia apunhalar o arrancar no lado esquerdo do peito, mas naquele momento, seu moribundo oponente acertou Akemi em seu estômago e abriu um portal ao Ecomundo, que puxou ele a Akemi e Kei. O arrancar moribundo ficou no chão com a Shikai de Akemi atravessada em seu peito, e Akemi ficou com o estranho corte nas costelas no líquido negro que parecia ter vida própria e ter saído da espada do arrancar. Entrou na ferida de Akemi, e o arrancar em seu leito de morte riu. Arrancar, que Shinigami mais tola é você, criança. Akemi, qual a graça, rolou maldito. Arrancar, até poucos dias atrás eu era o rei desse mundo e tinha o veneno mais doloroso, cruel e mortal que já existiu. Você será a última vítima dele. Não vou ter tempo de dizer os sintomas, mas independente das circunstâncias, só com essa pequena quantidade, no melhor dos casos, você tem 2 dias de vida, 3 se rezar por um milagre. Disse com suas últimas forças para virar pó, morrendo definitivamente, e logo Akemi tirou sua zampa, lutou do monte de areia que o arrancar se tornou. Akemi, acha que ele disse a verdade, Kei? Kei, não acho que um ser autoconsciente poderia mentir em seu leito de morte. Akemi, temos que sair daqui. Kei, nunca estivemos no Ecomundo primeiro. Temos que nos localizar. Disse olhando ao redor, vendo uma floresta. Jirlians apareceram de um dos lados da floresta e tentaram acertar Kei e Akemi. Kei correu para desviar. Akemi ia fazer o mesmo, mas sentiu uma dor repentina e depois não conseguiu se mexer. Kei, notando a paralisia, tirou Akemi do caminho, empurrando Kei usando o poder. Se sua Shikai fez a corrente da mesma envolver o pescoço do Jirlian e arrancar sua cabeça, o matando. Logo outros Jirlians saíram da floresta e Kei, usando as correntes de sua Shikai, prendeu sua colega em suas costas e bateu em retirada. Correram por algumas horas sem rumo até que acharam uma caverna vazia onde entraram. Na caverna existiam restos de Hollow, tinha um leve cheiro de podridão no ar, mas era um abrigo dos perigos desconhecidos daquele deserto sem fim que era o Ecomundo. Kei notou que as carcaças estavam velhas e o que quer que estivesse usando aquilo como refúgio antes tinha ido embora no mínimo há meses. Kei não saiu de perto de sua companheira, enquanto de uma pequena bolsa sacava um caderno em que começava a anotar os sintomas que sua velha amiga estava sofrendo enquanto tentava curá-la com seus kidos medicinais. Algumas vezes ouvia um som de Hollows fora, mas nenhum parecia ter interesse em investigar a caverna. Algum tempo depois, Akemi começou a dar gritos de agonias extremamente estridentes e altos enquanto não conseguia evitar chorar. Parecia recuperar um pouco da sua mobilidade, mas só se contorcia deitada na areia, quase como se estivesse tendo uma convulsão. Kei, o que é isso? O que tá sentindo? Akemi? Kei, dor, dói demais, é como se todos os nervos do meu corpo queimassem e explodissem de dentro para fora. Nem o Shinigami mais poderoso que poderia existir suportaria isso e terminaria no chão. Disse gritando muito alto. Seus gritos atraíram Hollows e Jirlians. Kei, será que isso é? Disse querendo tocar em Akemi para tentar curá-la, mas o espírito de sua zampa contou que era um anjo de aparência feminina envolvido em correntes, o deteve segurando suas mãos. Kei, Kamino Kanshu, por quê? Kamino Kanshu. Não se faça de idiota, sei qual foi o seu palpite nesse instante. Se ele estiver certo, o veneno tá afetando o sistema nervoso dela. Além disso, temos outros problemas. Disse a personificação das Mipakutou, apontando para as dezenas de Olova que vinham. Que saiu da caverna com sua Shikai ativada e depois de bastante trabalho derrotou a dezena de Hollows que estavam lá perto. Akemi, respirando forte e quase sem lágrimas, que chorava constantemente por causa da dor. Akemi, parece que tá ficando tarde, melhor você dormir. Kei, mas e você? Akemi, não consigo nem parar de chorar, fudi minha garganta de tanto gritar e sinto que se eu continuar ela vai sangrar. Você não poderia tentar usar sua Shikai para tentar aliviar um pouco a dor, selando o vírus ou sei lá. Kei,
Vírus são organismos muito simples, não poderia selar um organismo tão simples que tá usando outro corpo para se espalhar e se desenvolver. Pelo menos com minha Shikai não teria jeito. Kei bateu na parede. Kei sabia que devia ter tirado aquela licença para o teste de Bankai da Caminho Kanchu. Merda, eu sou um inútil. Akemi, para de falar merda. Gritou de novo com uma mistura de dor e raiva. Akemi, eu coloquei a gente nessa, foi minha imprudência que me condenou e você sabe bem disso, só não tá jogando na minha cara porque já tô fudida e vou morrer mesmo. Amanhã pode ser meu último dia de vida. Kei abriu sua bolsa e dela tirou um par de luvas que colocou rapidamente uma máscara, uma rede de cabelo e uma face shield. Kei, se você vai morrer, prometo não sair do seu lado até seu último suspiro. Akemi apenas sorriu como agradecimento. Kei começou a chorar, foi a uma distância de 20 passos da sua companheira e chorou até o sono o fazer parar. O impotente membro da Divisão 12 dormiu com o equipamento de proteção em seu corpo. No dia seguinte acordou com Akemi ainda viva o chamando. Akemi, Kei. Kei. Kei correu e viu que Akemi estava secretando um líquido negro pelo nariz, canais lacrimais e ouvidos. Akemi, quero vomitar, me inclina, me inclina. Kei acatou a ordem e Akemi vomitou um líquido escuro acinzentado similar ao veneno. Kei afastou Akemi daquela poça estranha e com algumas lâminas de microscópio e um cotonete coletou amostras do líquido que estava nos orifícios do rosto de Akemi. E Akemi ficou ofegante por uns segundos. Akemi, eu não consegui dormir, essa dor maldita não diminuiu um segundo, uma agonia, bem desgraçada e infernal. Horas passaram e Akemi começou a sentir seu corpo enfraquecendo como se corroesse, mas tendo forças para manter os olhos abertos. Kei olhou para ela impotente e com olhos em pranto. Kei, eu sei que o melhor seria te matar agora para você não sofrer mais, mas, não consigo, não tenho coragem, eu sou um imprestável. Akemi, me faz um último favor e para com essa tristeza mesda. Eu também não poderia te matar, mesmo que me dissessem que todos os meus sonhos se cumpririam se eu te matasse, eu não seria capaz. Porque eu te amo. Kei, eu também, mas desde quando você me ama assim? Akemi, te amei além da amizade desde nossos primeiros anos como Shinigamis, mas sabe como eu não sou boa com sentimentos. Aquela confissão só deixou tudo mais triste, até que Akemi falou. Akemi, sabe, sempre sonhei que se eu morresse em uma missão com você, meu último desejo seria te dar um beijo. Talvez esse fosse meu primeiro beijo, mas agora tô com essa porra de veneno e não quero nem te tocar para não te passar essa merda. Kei, entendo, eu diria que isso é mesmo contagioso. Akemi, se eu for morrer mesmo a qualquer momento, quero me lembrar do Kei de sempre, que adora descobrir coisas novas, que nas folgas sempre ia tomar sol comigo na praia, que treinava comigo sempre que podia e me dava sempre bons duelos e uma disputa acirrada. O silêncio se fez por alguns segundos e sem que Kei notasse, Akemi focou com um olhar perdido. Akemi começou a alucinar e viu Kei com o mesmo rosto, mas com um corpo completamente de luz. Kei. Não posso ser esse Kei agora, mas vou fazer você lembrar dele. Akemi, um ser de luz, um ser da mais pura luz. Kei notou um olhar perdido. Mente de Kei. Alucinações. Akemi, a vista do mar da praia é tão bonita, o Kei também adora. Mente de Kei. Com certeza ela tá totalmente desconectada. O uivo de vários olova velam ouvidos e mais rolous que antes cercavam a caverna. Akemi. O som das ondas é tão relaxante, disse ouvindo o uivo dos rolous. De longe viram o capitão da divisão 11, um homem de cabeça raspada, físico robusto e corpo coberto de cicatrizes, e a capitã da divisão 12 com cabelos pretos longos e olhos castanhos com um óculos preto e seu tenente se aproximando correndo do lugar. Akemi parecia voltar a si naquele momento. Akemi, o que foi? Rolou de novo. Kei. Desculpa, Akemi, nossos capitães estão aqui, mas não vamos conseguir sair dessa, acabou para nós. Akemi, não só para mim. Vou usar minha Bankai, mesmo se eu morrer, ela vai matar tudo por perto antes de se desativar. Corra com tudo sem olhar para trás e sai daqui. Sem questionar, Kei concordou. Akemi, me ajuda a enterrar minha espada no solo.
Kei acarou a ordem com a sua missal com luva sobreposta a de Akemi. Corre logo. Kei acatou sem hesitar. Akemi sentiu sua visão turva, mas em seu último suspiro disse: Akemi, Bankai. Vulcanum sem no Jigoku no Funka. Um vulcão ridiculamente gigantesco surgiu, destroçou toda a caverna. Era um vulcão que poderia se comparar ao conhecido Monte Everest do mundo humano em tamanho, que apenas passava por todos os olovos, enquanto uma erupção começava com uma explosão de luz cegadora que já espantava os rolovos mais fracos. A lava saía de forma constante e incessante. Os Jirlians só pelo contato pareciam ter as partes em contato com a lava transformadas em cinzas instantaneamente. Kei, o capitão da divisão 11, a capitã da divisão 12, seu tenente e Kei só podiam correr para sobreviver a algo assim. Durante a correria, Kei retirou todo o equipamento de proteção que estava usando para ter certeza que a vala destruísse aquele vírus maldito. Capitã 12, tenente, mandem abrir o portal. O tenente acatou a ordem, mexendo numa espécie de aparato, e o grupo correu. Kei apenas ficou em estado de choque, enquanto a capitã de sua divisão o consolava e o capitão da divisão 11 apenas olhava com seriedade. Naquele dia, Kei sentiu uma parte dele morrer. Naquele dia, um amor real foi perdido. Logo depois daquela frase, todos nós vimos que era o fim do capítulo 1. Rukia. Muito bem, vamos terminar com um lanche. Começamos a lanchar tomando sucos e comendo sanduíches e biscoitos salgados. Rukia. Bem, pessoal, esse foi o capítulo 1. O que acharam? Bia jura. A premissa é bem ousada, e fico intrigado para saber como ele vai lidar com a perda de um ser querido, que é difícil para qualquer um e cada um supera no seu próprio tempo. Rangi. A proposta era estranha no começo, mas também quero ver como ele vai passar pelo luto. Não me imaginaria perdendo um companheiro ou companheira que valorizo tanto. Disse pensando no capitão Byakuya em mim, mas principalmente pensando na própria Rukia. Ranjiko chorava limpando suas lágrimas com um lenço que trouxe. Ranjiko. Me identifico muito com perder alguém que amava profundamente de forma romântica, disse ainda com lágrimas caindo enquanto lembrava da morte do antigo capitão da divisão 3 Ishimaru. Nemo. A história me chamou a atenção desde a sinopse. Tá na cara que vai ser sobre um amor proibido. Gosto de romances assim. Disse Namo, me encarando e ficando orada. Fiquei sem graça sem saber como reagir, mas Nanao encarou Nemo com seriedade, cortando a onda da tenente, que só olhou para frente sem jeito. Kione. Tô animada, quero ver esse romance se desenrolar. Eu gostei também. Fiquei curioso para saber como aquele espada número 1 terminou arrebentado e fugindo de medo. Nanao. Sim, eu também, mas tô mais interessada em saber como vai ser a arrancar que surgir depois. Rukia. Não vão ser a mesma pessoa, claro, mas ela vai ter algumas semelhanças com a antiga vida. Lisa. Foi interessante, eu aprovo. Rukia. E você, Gustavo, o que achou? Gustavo. O primeiro capítulo foi muito bom, mas gostaria de saber por que fez um romance entre o Izuru e o Renji, sendo o Renji uma mulher, copiando parte do poder da minha Zanpakuto ela mesma. Disse pra eu perguntar isso se não saia da bainha e ainda matou o Renji. Rangi, fala a verdade, vai. Vê se tá com dificuldade na cama. Rangi, típico de você, Shiba, arruinando um momento legal falando merda. Gustavo, a Yuikateru pode soltar a língua para falar coisas pervertidas do nada e não leva bronca. Rangi, ele tem uma rolou que pelo que eu entendi é a perversão encarnada como desculpa, você não. Gustavo, ok, mas falando sério agora, eu curti apesar de não ser muito de romance. Também não é meu gênero favorito, mas no romance a gente já sabe que o casal vai ficar junto, mas o que quem gosta de romance quer ver é o caminho para o casal ficar junto. Kione, isso aí. Terminando de lanchar, fui direto com a Nanao para nossa casa. Enquanto isso, Gustavo foi com Kione pegar seus filhos com os avós dos mesmos, que estavam se divertindo brincando com eles, e todos esperávamos a reunião do nosso clube do livro na próxima semana.